Bom, boa noite. Estamos aqui mais uma vez buscando conhecimento, buscando esclarecimento, consolo, né? E a gente foi agraciado hoje aí com alguns itens do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. São os itens 5 a 10 e os itens 19 e 20 desse capítulo. O capítulo, ele fala para a gente... Isso, fazer o bem sem ostentação. E nesses itens especificamente a gente vai falar sobre o óbolo da viúva, né? Para começar, a gente traz sempre, né, as palavras do Cristo. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi decodificado, né, por Allan Kardec, mas sempre fazendo referência aos ensinamentos de Jesus. Ele vem complementar, vem esclarecer os ensinamentos de Jesus. Então, Cristo, nesse capítulo, nesse item, ele começa dizendo para a gente assim, na verdade está lá em Marcos, né, capítulo 12, versículos 41 a 44, e também está em Lucas, no versículo 21, capítulo 21, versículos 1 a 4. Eles dizem o seguinte: Jesus, estando sentado em frente ao gasofilácio, observava como o povo nele deitava o dinheiro, como as pessoas ricas davam muito. Veio então uma pobre viúva que colocou apenas 2 pequenas moedas. Então Jesus, convocando seus discípulos, lhes disse: na verdade vos digo que essa pobre viúva deu mais do que todos os outros que colocaram no gasofilácio, pois todos os outros deram o que era de sua abundância, mas esta deu da sua penúria, até mesmo tudo o que tinha e tudo o que lhe restava para seu sustento. Então, o que o Cristo está dizendo nesse momento para os discípulos e que a gente deve buscar o sentido? A verdadeira caridade, a caridade ela é muito mais valiosa daquele que dá do pouco que tem do que aquele que dá do muito que tem. O supérfluo, ele não vai fazer falta, por isso a pessoa doa, né? Não atende mais uma necessidade, não atende mais um desejo, não satisfaz mais o ego, por isso ela doa, né? Já a pessoa que tem pouco, quando ela tira desse pouco para doar para alguém, tem muito mais valor aos olhos de Deus do que aquele que tira daquilo que não tem mais importância para ele, né? Então, por que as pessoas, todos os outros deram o que era de sua abundância, né? Por que as pessoas doam aquilo que é supérfluo para elas? Porque já não tem mais interesse, já não traz mais nenhuma satisfação para elas, né? E outra, porque ela também deseja de alguma forma satisfazer o orgulho ou satisfazer a vaidade doando, né? E ali, quando Cristo coloca aqui no início, ele vê algumas pessoas, né, depositando bastante dinheiro naquele... É como se fosse a cestinha da igreja, né, que passa. Quando ele vê algumas pessoas depositando bastante, as pessoas que... a maioria, né, não digo a maioria, mas algumas pessoas, quando elas fazem uma doação vultuosa, né, e ela não é muito cristão, ela não tem uma fé muito fervorosa, porque a pessoa, quando ela tem uma fé mais fervorosa, quando ela conhece bem o cristianismo, ela entende que a verdadeira caridade, ela deve ser oculta, né? E a pessoa que faz uma doação vultuosa e faz um estardalhaço em função daquela doação que ela fez, o que ela quer na realidade? Ela quer ajudar alguém ou ela quer alimentar o próprio ego, né? Ela quer ajudar quem está precisando ou ela quer alimentar a vaidade e o orgulho dela, né? Ao fazer aquela doação vultuosa e buscar ser vista, né? É aquela coisa, às vezes ela pode até disfarçar, né? Tô doando, mas ela sempre olha para ver se alguém está
observando a doação dela, né? Por quê? Porque na realidade ela não está fazendo uma caridade desinteressada, né? Ela está fazendo uma caridade com o interesse de ser vista, de ser reconhecida, de ser valorizada, de receber agradecimentos, né? Ou seja, de alguma forma ela quer receber um retorno em função daquela doação que ela deu, né? Então, quando Cristo fala que para os discípulos, olha, aquelas pessoas que doaram, aquela senhorinha que doou apenas as 2 moedas, né? A doação dela tem muito mais valor do que aquelas outras pessoas que doaram muito, é justamente por isso, porque aquelas outras estavam doando do que é supérfluo, daquilo que não traz mais nenhum sentido, não preenche o vazio delas, né? Então elas doam. E já aquela senhorinha não, ela estava tirando do pouquíssimo, talvez do nada, né, que ela tinha. E aquilo ali tem muito mais importância. E aí, isso traz para a gente uma outra reflexão, né? Por que é que a gente se enche de supérfluos, né? Que vazio é esse que a gente quer preencher com tanta coisa, comprando tantas coisas, adquirindo tantas coisas, né? Então, a psicologia, ela explica um pouco sobre isso, né? A gente, acho que Madre Teresa de Calcutá, se eu não me engano, ela fala assim, que tudo o que a gente faz na vida é buscando amor. É buscando ser reconhecido, é buscando ser visto, é buscando ser compreendido, é buscando se sentir parte de um grupo, né? Que tudo isso trocado em miúdos é buscando ser amado, né? E aí, quando a gente não sente esse amor, a gente não sente esse pertencimento, não tem esse sentimento de pertencimento, quando a gente acha que a gente está sendo rejeitado ou quando a gente acha que a gente não está sendo valorizado, a gente busca preencher esse vazio com outras coisas. Então aí vai o excesso de sapatos, o excesso de roupas, o excesso de bolsas, o excesso, né, de bebida, o excesso de coisas exteriores, né? E aí a gente vai comprando eletrônicos, a gente vai comprando uma série de coisas, né, para preencher esse vazio existencial que é muito causado pela falta de sentimento de amor, do sentimento de se sentir amado. E aí, quando a gente olha para que, né, apesar dessa abundância de coisas, né, desse excesso de coisas que a gente vai adquirindo, a gente ainda não vai se sentindo amado, porque não são as coisas que vão nos fazer sentir amado. Elas trazem satisfações momentâneas. No momento em que eu adquiro aquele item, né, aquilo me dá uma certa alegria, né? Porém, dados alguns minutos, ou algumas horas, ou alguns dias, aquilo já perde o interesse para nós. Olhemos as crianças. Hoje você dá um brinquedo para uma criança, ela brinca um período, uma manhã, uma tarde, né? Quando é fé, você já olha a coisa encostada, né? E assim somos todos nós. A gente, nessa ânsia por preencher esse vazio de amor, a gente vai atrás de uma série de itens materiais e depois de um tempo a gente percebe que aquilo não nos trouxe o amor que nós gostaríamos e nós vamos atrás de outras coisas mais, né? E aquilo vira uma roda viva, né? O tempo todo a gente indo atrás de coisas materiais até que a gente se dá conta que tem muita coisa sobrando dentro da nossa casa. E como aquilo não nos satisfaz mais, não nos dá mais nenhum prazer, não nos faz nos sentirmos amados ou menos rejeitados, a gente parte para a doação, né? E aí, de alguma forma, né, quando a gente vai fazer essa doação, poxa, estou doando, aí alguém vem e fala, pô, muito obrigado, né, por você ter doado tal coisa. Aí aquele agradecimento nos enche, né, poxa, sou importante. Né, as pessoas estão me agradecendo porque eu doei. Assim, às vezes não é nem pensado, né? Às vezes a coisa está bem no inconsciente, no subconsciente, mas fica ali uma satisfação porque a gente ajudou. Então, de alguma forma, aquilo alimentou o ego. Então, é uma doação de algo que não nos dá mais prazer e que vai me dar um outro prazer ao efetuar essa doação, porque eu vou receber
um agradecimento de alguém que vai receber aquela minha doação. Porém, como Cristo disse, não é a caridade mais valorosa. A caridade mais valorosa é daquele que tira do seu pouco, daquele que tira do seu suficiente, ou do quase suficiente, ou do insuficiente. Essa é a verdadeira caridade. E aí, vamos ver como que Kardec explica essas palavras de Jesus, né? Kardec traz para a gente no item 6 desse capítulo 13, as seguintes palavras. Este pensamento oculto, talvez dissimulado, mas que encontrariam no fundo do coração se o sondassem, anula o mérito da intenção, pois a verdadeira caridade faz o homem antes pensar nos outros que em si mesmo. Então, se nós examinarmos o nosso coração e a nossa mente no momento de fazermos uma doação, e se a gente se perguntar, eu estou doando isso porque realmente eu quero ajudar alguém, ou eu estou doando isso porque isso já não me dá mais nenhuma satisfação? Ou eu estou doando isso porque alguém vai me agradecer porque eu estou fazendo um ato bom, né? E isso vai me dar satisfação, uma nova satisfação. Então, se nós observarmos o que o nosso coração diz, o que a nossa mente diz, e percebermos que a nossa intenção é primeiramente causar uma satisfação para nós, provocar uma satisfação em nós e não ajudar o próximo, isso também não é o mais valoroso, né? E aí Kardec continua. O sublime da caridade, neste caso, seria procurar em seu próprio trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência e de seus talentos, os recursos que faltam para realizar suas intenções generosas. Então, na maioria das vezes, e aí a gente vê muitas situações assim, eu adoraria fazer um trabalho de caridade, eu adoraria ajudar as pessoas, mas eu não tenho como, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho coisa sobrando, né? Gente, quem gostaria, quem quer ajudar alguém de verdade, vai arrumar um tempo, vai conseguir algo. Às vezes, por exemplo, aqui na nossa casa, a nossa casa ela é mantida pelos voluntários que aqui estão, né, com a ajuda de outras pessoas. Então, às vezes, a gente faz algumas atividades para arrecadar fundos para poder construir a nossa casa, né? E aí a gente realiza um bazar. Então, às vezes, o bazar se realiza acho que 2 vezes por ano, né? Então, às vezes eu não tenho roupa, nem sapato, nem nada lá na minha casa para doar. Mas por que eu não tenho? Eu não vou ajudar? A verdadeira intenção é ajudar. Então, se eu não tenho, eu posso fazer o quê? Movimentar a minha rede de amigos para poder conseguir algo para auxiliar. Então, assim, quem quer ajudar efetivamente, ele vai arrumar uma forma de cooperar, né? Então, quando Kardec fala que o sublime da caridade seria procurar em seu próprio trabalho, pelo emprego das suas forças, da sua inteligência, de seus talentos, os recursos que faltam para realizar suas intenções. Então, se nós tivermos a intenção realmente de ajudar alguém, a gente vai arrumar alguma forma e é isso que vai ser valorizado por Deus, né? É essa nossa atitude em querer ajudar. Então, eu posso não ter recurso nenhum, mas eu vou arrumar uma forma de auxiliar. Eu posso não conseguir vir aqui aos sábados, mas eu posso, da minha casa, acompanhando o grupo de trabalho, que nós temos um grupo de WhatsApp com todos os trabalhadores voluntários da casa, e o tempo todo a gente troca informações. Então, tem algo para ser feito, às vezes eu não consigo vir aqui, mas eu posso ajudar de onde eu estiver. Então, o sublime mesmo é a vontade de fazer e fazer de alguma forma. Né? É não esperar a condição ideal, porque muitas vezes nesse esperar a condição ideal para poder auxiliar o próximo, a verdadeira intenção não é auxiliar o próximo. Tem gente que fala assim, o dia que eu ganhar na Mega Sena, eu vou doar uma parte para as instituições de caridade. O dia que eu estiver ganhando melhor, eu vou fazer algo para auxiliar. Ou seja, no fundo, o que a gente está fazendo? Tentando barganhar com Deus. Senhor, me dá uma ajudinha aí, me faz ganhar um pouquinho mais que eu vou lá ajudar o próximo. Então,
assim, na realidade, a primeira intenção ali é auxiliar a si mesmo, como ele coloca ali na primeira parte do parágrafo, né? A verdadeira caridade faz o homem antes pensar nos outros do que em si mesmo. Então, quando ele fala para Deus, me ajuda a ganhar arrumar um emprego melhor para eu ganhar mais para poder ajudar o outro, na realidade eu estou procurando uma satisfação primeiro para mim e não no outro, né? Então, a gente não tem que esperar esse momento ideal. A gente tem que começar a trabalhar, até porque pela lei de justiça, tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, a gente começando a fazer o bem pelo próximo, em algum momento a gente vai colher. E a própria espiritualidade, eles nos acompanham e vão observando a nossa disciplina, a nossa vontade de fazer, a nossa vontade de realizar. E, à medida que eles veem o nosso esforço, o nosso comprometimento, eles começam a nos auxiliar também nas nossas necessidades. Veja bem, nas nossas necessidades, a gente não vai ganhar aquilo que a gente quer, a gente vai receber aquilo que a gente precisa. Então, o importante é começar. Comecemos a auxiliar o próximo, seja de que forma for, mas comecemos, né? Que aí o resto, como Cristo coloca, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Vamos fazer a nossa parte, que a espiritualidade, ou os anjos, quem acredita em anjos, ou os santos, quem acredita em santos, vão nos auxiliar, né, a seu tempo. E aí Kardec finaliza ali, aí estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor, ou seja, é a gente tirar do nosso tempo, né, para fazer algo por alguém, visitar um doente, levar uma palavra de consolo, levar, né, um esclarecimento para quem está numa situação de depressão, também a gente levar um recurso, às vezes a pessoa não tem o que comer no dia, você, né, tira um pouco da sua mesa e oferta para essa pessoa, né? Então a verdadeira caridade está aí, a mais agradável a Deus está aí, é a gente tirar do pouco que a gente tem para oferecer para o outro. E aí Kardec continua, seria grande a satisfação, sem dúvida, de poder socorrer largamente a pobreza, mas se isso é impossível, é necessário submeter-se a fazer o que se pode. Aliás, não é somente com o dinheiro que se podem enxugar as lágrimas, e não devemos ficar inativos por não o possuirmos. Aquele que deseja sinceramente tornar-se útil para os seus irmãos, encontra 1000 ocasiões de fazê-lo, pois não há ninguém que dentro de um padrão de vida normal não possa prestar um serviço, consolar, aliviar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil, né? Então, existem 1000 formas de nós podermos ajudar as pessoas, não é só do recurso material, né? Existem muitas pessoas precisando de comida, de roupa, né, de um cobertor, olha só o período que nós estamos, né? Quantas pessoas vivendo aí pelas ruas, passando o frio que nós estamos, né, tendo nesse momento, e não tem, né, um cobertor, não tem um agasalho, né? Então, oportunidades para a gente servir existem a todo momento, tanto na parte de recursos materiais, quanto na parte moral, né? Então, é aquele colega de trabalho que você nota que é uma pessoa alegre, que de repente está num dia meio fechado, né? A gente está atento às pessoas que estão ao nosso lado, né? A pessoa que se fechou, que está falando pouco, né? A pessoa que tinha o hábito, né, de ser alegre, de repente está mais triste, está mais concentrado. Às vezes a pessoa que está passando por um período de doença, ou ela mesma ou alguém da família. Então é ter esse olhar atento ao próximo e poder oferecer um ombro amigo. Uma palavra que conforta, uma palavra que reergue, né? Uma palavra que esclarece. Então, é sempre possível fazer algum bem. Tem uma frase que eu não sei quem é o autor, mas ela diz mais ou menos o seguinte: ninguém é tão rico que não precise de nada, e ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar a outra pessoa. Então, é sempre possível fazer algum bem. Basta a gente ter olhos para ver as necessidades dos outros. Basta a gente parar de olhar para o próprio umbigo e a observar as pessoas que estão ao nosso lado e identificar a ocasião para servir. E às vezes a coisa vai se tornando tão comum, que de repente Deus coloca umas pessoas na sua vida para você encaminhar,
né? Então, a coisa vai se tornando tão natural que você começa a ser referência de apoio para as outras pessoas. Então, dentro do seu ambiente de trabalho, vai ter sempre alguém que vai te procurar e vai compartilhar com você uma dificuldade e você vai ter a oportunidade de esclarecer à luz do Evangelho, preferencialmente. Porque quando a gente esclarece sob o ponto de vista do mundo material, a gente tende a dar conselhos equivocados. Mas quando a gente usa o Evangelho do Cristo para dar direcionamento para alguém que passa por uma situação difícil, é totalmente diferente. Vai ser bom para ela e vai ser bom para a gente, né? Então, sempre há ocasião de servir. E aí, Cristo volta lá, né? Dizia mais ainda ao que o tinha convidado: quando deres algum jantar ou alguma ceia, não chames nem teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos que forem ricos, para que não aconteça que também eles te convidem à sua vez e te paguem com isso. Mas quando deres algum banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás feliz, porque esses não têm com que te retribuir, mas ser-te-á isso retribuído na ressurreição dos justos. Tendo ouvido essas coisas, um dos que estavam à mesa disse para Jesus: bem-aventurado o que comer o pão no reino de Deus. Então, o que o Cristo quer dizer com essas palavras? Que a gente deve buscar fazer o bem para aqueles que não têm nada para nos dar em troca. Porque quando a gente tenta ajudar alguém que pode nos devolver algo em troca, a gente pode alimentar o nosso ego. E quando a gente alimenta o nosso ego, ele vai crescendo e ele pode adoecer e vira egoísmo, né? Que é a doença do ego, é o ego adoecido. E o egoísmo faz a gente pensar só em nós. Aumenta a nossa vaidade, aumenta o nosso orgulho, e aí a gente acha que a gente é melhor do que os outros, a gente cria, né, uma carapuça, né, um vidro em volta da gente impedindo que as pessoas se aproximem de nós, ou seja, a gente se distancia do outro, né? Então a gente deve evitar. A gente vai fazer o bem sempre, deve buscar fazer o bem, mas quando a gente busca praticar o bem para quem não tem nada para nos dar, para quem não tem nada para nos oferecer, esse bem, ele é maior, ele é mais louvável, né? Tem uma outra frasezinha dessas de redes sociais que diz o seguinte: você quer conhecer uma pessoa, observe como ela cumprimenta um rico e observe como ela cumprimenta um pobre. Né? Porque a diferença no tratamento mostra o íntimo dela, né? Se ela é aquela pessoa que bajula aquele que tem maiores posses, né? Mais posses, significa que ela ainda está muito focada no próprio ego, né? Ainda é muito egoísta e ela está bajulando porque ela espera em algum momento receber algo em troca. Se ela desdenha de uma pessoa que não tem nada para oferecer para ela, né? Isso também já demonstra, mais uma vez, a pessoa egoísta que ela é. Né? Agora, se ela trata com respeito, se ela trata com um olhar caridoso, isso também mostra o ser bom que essa pessoa é. Né? Então, quando Cristo fala, serás feliz porque esses não têm com que te retribuir, ele está assegurando que o caminho mais correto é a gente buscar estar junto daqueles que necessitam. Ele mesmo não disse que ele veio para os pobres, doentes, né? Por quê? Porque os ricos já encontraram as suas recompensas, porque os ricos já encontraram as suas satisfações nas coisas materiais, né? Então, a gente também fica a orientação que a gente deve buscar estar junto daqueles que precisam, junto daqueles que necessitam do nosso amparo. E aí Kardec volta a esclarecer as palavras do Cristo, né, acrescentando. Ele diz o seguinte: o fundo de seu pensamento se revela por estas palavras:
e serás bem-aventurado, porque esses não têm com que te retribuir. O que vale dizer que não se deve fazer o bem com vistas à retribuição, mas pelo simples prazer de fazê-lo. Então eu posso ajudar o pobre, posso ajudar o rico, mas eu não devo esperar nada em troca. É isso na realidade que ele quer dizer, né? Para tornar clara a comparação, ele disse: convida os pobres para o teu banquete, pois sabes que eles não podem te retribuir. E aí o que significa esse banquete? É necessário entender não propriamente a refeição, né? Aí é um sentido figurado, mas a participação na fartura que desfrutas. E o que é essa fartura? Ah, mas eu não sou rico, eu não tenho muita coisa. Tal. É a fartura que desfrutas, é o que Deus nos permite ter. Aquilo que Deus nos permite ter é a nossa fartura. Se é pouco, se é muito comparado a de outras pessoas, é a nossa fartura. Então é dela que a gente deve tirar um pouquinho para doar para as outras pessoas. E essa fartura é tanto da parte material quanto de nós mesmos, da nossa fartura de conhecimento, da nossa fartura de bondade, da nossa fartura de caridade, da nossa fartura de justiça, né? Então, tudo isso Deus já veio nos capacitando, né? Eu acredito que eu não sou a única aqui que já passou por muitas situações difíceis na vida, né? E a gente, à medida que vai passando essas situações, a gente se acha meio injustiçado, né? Poxa vida, como que Deus deixa isso acontecer? E a gente tende a achar que isso é o fim do mundo, mas na realidade são presentes que Deus coloca nas nossas vidas, porque isso vai nos fortalecendo, isso vai nos edificando, isso vai nos preparando para situações muito maiores tempos à frente, né? Então, e esse fortalecimento pelo qual a gente passou com o passar dos anos, é o que nos dá uma bagagem para poder auxiliar as pessoas que Deus coloca na nossa vida hoje. Então, nenhuma pessoa vem para a nossa vida por acaso. Elas vieram por alguma razão, né? E a gente tem sempre a oportunidade de auxiliar com um pouquinho desse conhecimento que a gente conquistou ao longo do tempo. Então, essa é a nossa fartura que a gente deve compartilhar. E aí nós temos as instruções dos espíritos nesse capítulo. Lá no item 9, a irmã Rosália, que é um espírito que desencarnou na França, ela diz o seguinte: irmãos, né, amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encerram nesses dois ensinamentos. Se eles fossem seguidos no mundo, todos seriam perfeitos, não haveria problemas no nosso orbe, né? Não haveria ódios nem ressentimentos. Direi mais ainda, não haveria pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, quantos pobres seriam alimentados? Gente, hoje 33% dos alimentos que são produzidos no mundo são desperdiçados. Isso significa mais de 1 bilhão de toneladas de alimentos. E 28% desse total que é desperdiçado sai das nossas panelas, é o que sobra. Não é o antes que a gente trouxe do mercado, é o que sobra. Então, a gente tem que ter um olhar caridoso para, né, as necessidades do outro, porque mesmo nas nossas mesas está sobrando, né? E tem muita gente passando fome. E assim, não mais se veriam pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Ajudai o mais possível aos infelizes, dai para que Deus vos retribua um dia o bem que houver desfeito. Então não esqueçamos nunca da lei de justiça ou da lei de ação e reação, causa e efeito. Tudo que nós fizermos, tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Então, se a gente quer colher o bem, o que a gente quer colher? O bem, né? Ou alguém quer sofrer mais do que já sofre? A gente quer o bem, a gente quer a paz, a gente quer a alegria. Então, qual que é o plantio ideal que a gente tem que fazer? Plantar o bem, né? Então, qualquer circunstância que aparecer, estejamos atentos e procuremos fazer o bem. E aí ela continua:
Quero que compreendais bem o que deve ser a caridade moral, aquela que todos podem praticar, que materialmente nada custa e que, não obstante, é a mais difícil de se pôr em prática. Então, a caridade material, a de doar a roupa, a de doar o sapato, a de doar o alimento não perecível, a de doar o dinheiro, é a mais fácil de todas, né? Apesar de que tem gente que é bem apegado aos bens materiais, né? Mas ainda assim, a hora que estiver sobrando, porque não preencheu o vazio de amor dela, ela vai dedicar um pouquinho para as outras pessoas. Mas essa é a caridade mais fácil. A mais difícil é a caridade moral. E o que vem a ser a caridade moral? Consiste em nós nos suportarmos uns aos outros, em nós sabermos calar para que outra pessoa possa falar. Às vezes a pessoa vem e fala umas coisas para a gente já fica mordido e já quer devolver na mesma hora. Não, a gente tem que saber calar, não vale a pena pagar mal com mal, né? Saber fazer-se surdo quando uma palavra é irônica. Então, às vezes você está num ambiente, você percebe duas pessoas cochichando, você tem que se fazer de surdo, né? Isso é uma caridade moral que a gente faz para o outro e para nós, porque quando a gente faz a caridade para o outro, a gente está fazendo bem mais ainda para nós mesmos, né? Também não ver o sorriso desdenhoso, né, de outras pessoas em relação a nós, porque estão se julgando superiores ou qualquer coisa nesse sentido, e não nos incomodarmos com as faltas alheias. Então, as outras pessoas estão errando, normal, a gente também erra, ou alguém aqui é perfeito? Eu não sou, né? Então, se o outro erra, o que a gente quer para nós quando nós erramos, quando nós cometemos falhas? A gente não quer que ninguém fique chamando a atenção da gente, a gente não quer que ninguém fique falando mal da gente, a gente não quer ninguém nos repreendendo. Então, é isso que a gente tem que ofertar para o outro, né? Então, a maior caridade é a gente fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que fizessem por nós mesmos. E aí um outro espírito que só se identifica como um espírito protetor, ele diz o seguinte: a caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazê-la em pensamento, em palavras e em ações. Em pensamentos, orando pelos pobres abandonados que morreram sem terem sequer vivido. Uma prece de oração os alivia. Podemos fazer em palavras, dirigindo aos vossos companheiros alguns bons conselhos, né? Meus amigos, a cada novo regimento, o general entrega uma bandeira. Eu vos dou esta máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros. Praticai essa máxima, reuni-vos todos em torno dessa bandeira e dela recebereis a felicidade e a consolação. Então, a caridade moral a gente pode fazer através do pensamento, não ficar pensando mal das outras pessoas, não ficar desejando mal para as outras pessoas, né? A gente pode fazer em palavras, ou seja, a qualquer momento falar com doçura, né? Falar com calma, com mansidão. Está lá no Evangelho: bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os puros de coração. Né? Então é a gente falar com doçura, falar com o outro como a gente gostaria que o outro falasse conosco, né? E por último, caridade moral é em ações, ou seja, é a gentileza que a gente tem que fazer pelo outro da mesma forma que a gente gostaria de receber. Um outro espírito que só se identifica como guia protetor, ele diz o seguinte: que pensar, né? Das pessoas que, sofrendo ingratidão por benefícios prestados, não querem mais fazer o bem, com medo de encontrar ingratos. Então, quantos de nós, né, não nos vemos em situação assim: eu já entendi que eu tenho que fazer o bem, eu vou fazer o bem, e eu faço. Só que aí a pessoa não me agradece. Aí a pessoa ainda acha pouco o que eu fiz e desdenha do que eu fiz. Aí o que aquilo provoca? Ira em mim, né? Eu falo: nunca mais vou fazer nada por essa pessoa. Então, olha o que o guia protetor Kardec pergunta, né? Que pensar das pessoas que, sofrendo ingratidão por benefícios prestados, não querem mais fazer o bem, com medo de encontrar ingratos. Aí o guia protetor responde: tais pessoas são mais egoístas do que caridosas, pois fazer o bem esperando reconhecimento não é fazê-lo com desinteresse. O benefício desinteressado é o único que agrada a Deus. Aquele que procura na terra a recompensa do bem que faz, não a receberá no céu.
Então, quando eu faço algo de bom e deixo a minha mão à vista para que as pessoas vejam o que eu estou fazendo, só para que elas venham, olha que bom que você fez isso, oh, muito obrigado porque você fez isso, né? Então, quando eu recebi esse agradecimento, eu já recebi meu pagamento, né? Ou seja, não vou ter nada pela lei de justiça que me retribua o bem que eu fiz, porque já foi pago pela gratidão daquela pessoa, né? E ele continua, sabei que se aquele a quem ajudais esquece o benefício, Deus levará isso mais em conta do que se já fosseis recompensados pela gratidão. Ou seja, se a gente fez o bem, a outra pessoa não agradeceu, né, foi ingrata, saiu desdenhando, saiu falando mal da gente, silêncio, saber calar, né? Porque pela lei de justiça, a justiça divina, nada passa desapercebido. No momento certo, nós receberemos o nosso pagamento. E aí, para finalizar, a gente tem uma outra pergunta de Kardec, né? A beneficência é bem compreendida quando se limita ao círculo de pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Ou seja, eu fazer o bem só para as pessoas da minha família, só para as pessoas do meu trabalho, só para as pessoas do meu círculo de amizade, isso é caridade, né? Ela é vista como uma caridade? E aí São Luís explica o seguinte para Kardec, não, pois é sobretudo o espírito de seita e de grupo que deve ser abolido porque todos os homens são irmãos. Ou seja, eu só vou fazer o bem para quem for espírita. Tá certo isso? Não. Se algum irmão católico, evangélico ou de qualquer outra religião ou de qualquer outro grupo social vier pedir o meu apoio, tendo no meu coração a semente da bondade, eu devo ajudar a qualquer um, porque o verdadeiro cristão vê qualquer semelhante como seu irmão, independente das suas escolhas religiosas, independente de qualquer outra coisa, né? Então nós devemos fazer o bem sempre, né? Porque fazer o bem só para determinados grupos porque comungam dos mesmos pensamentos que eu, isso não é meritório. Né? O verdadeiro cristão vê irmãos em todos os seus semelhantes e para socorrer o necessitado não procura saber a sua crença, a sua opinião, seja qual for. Seguiria ele o preceito de Jesus Cristo que manda amar até mesmo os inimigos se repelisse o infeliz por ter crença diferente da sua? Não. Então, se a gente tem que amar até os inimigos só porque a pessoa comunga de outra religião ou de alguma outra coisa diferente da gente, a gente vai repeli-lo? Não, né? Que o socorra, pois sem lhe interpretar a consciência, mesmo porque se for um inimigo de religião, será esse o meio de fazer que ele a ame, repelindo-o só faria que a odiasse. Ou seja, é uma forma da gente demonstrar que às vezes o que eles pensam sobre nós está totalmente equivocado, né? Então a gente deve buscar fazer o bem sempre, independente da situação, independente do que a pessoa faça para nós, independente se ela vai agradecer ou se ela vai ser ingrata, né? Independente de qual círculo social ela pertence, independente das crenças dela, toda ocasião que aparecer para fazermos o bem, que nós possamos fazer. E outro, não esperemos a ocasião aparecer, né? Tem uma parte do Evangelho que fala que nós devemos ir ao encontro do infortúnio oculto, ou seja, nós devemos buscar aqueles que necessitam. Então é aquele olhar atento que a gente tem que ter para as pessoas no nosso entorno para poder identificar a oportunidade de servir e auxiliar, certo? Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo a Ele por esses esclarecimentos desta noite, pedindo que toque o nosso coração e a nossa mente, abrindo os nossos olhos, nossos ouvidos para as necessidades dos nossos irmãos, que nós possamos ter a disposição, a vontade e a disciplina de auxiliar o nosso próximo, independente do que eles tenham para nos oferecer, que a gente tenha a vontade de auxiliar de forma desinteressada, que a gente possa servir os nossos irmãos, sendo um bom samaritano, como Cristo nos ensinou. Senhor Jesus, te pedimos que abençoe o nosso tratamento de logo mais, as nossas águas, fluidificando-as, abençoe os nossos lares, os nossos familiares, as pessoas que amamos e principalmente, Senhor, aquelas que nós ainda não aprendemos a amar ou aquelas que não nos amam. Envolva todos com o seu magnetismo, com a sua paz, com o seu amor. Sê conosco, hoje e sempre, que assim seja.